eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Já conhecemos também. Conhecer não adianta nada, né? Conhecimento incha, o amor que edifica. A palavra do Senhor diz em 1 João 4,19 que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então só dá para amar Deus recebendo primeiro o amor dEle. Amém? E se nós amarmos a Deus pelo que Ele fez, tudo vai acontecer em nossas vidas, como Ele prometeu. Amém? Diz assim no versículo 3:1: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Verso 10, Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Quem quer ajuda do Senhor? Quer? Então, se tem fé dentro de nós, nessa manhã Ele escolheu para nos ajudar. Eu que vou responder se tomei posse da ajuda. Entendemos? Eu estou com fome, recebi o pagamento. O que vai acontecer por causa disso? O que vai acontecer em relação à fome? E depois de eu pegar o dinheiro que eu recebi, vou lá fazer o quê? Aí quando eu chego em casa, aí eu vou fazer o quê? Aquele dinheiro que eu recebi solucionou o problema? Quando a gente está escutando Jesus, estamos recebendo o que é dele. O que a alma precisa, eu vou revelar aqui. Já fui saciado. Porque ele é o pão vivo, ele que alimenta a alma. Amém? É assim. E é tudo espiritual. Comida, já falamos aqui, comida, vestimento. Isso é normal, todo mundo tem. Todo mundo tem carro, basta trabalhar e ganhar um dinheiro suficiente para comprar um. O primeiro carro que eu tive, eu estava na Garbras, era um dos miseráveis na face da terra e comprei um carro. Ganhei numa rifa, troço é tão desgraçado, ganhei numa rifa. Então aí vai, amém? Então o que Jesus dá já é diferente, amém? E ele está conversando com um mestre em Israel. Ele falou aqui: você sendo mestre em Israel, quem ensinava as escrituras? Ele. Amém?
Jesus está conversando com esse homem, bem conceituado em Israel. Amém? E ele chega elogiando de uma forma espetacular Jesus. Jesus corta dele e fala: Nicodemos, tu quer me falar que eu sou de Deus, que eu não estou aqui para conversar com isso com você. Eu tenho que falar o que você precisa. Para um mestre em Israel, um filho de Abraão. Filho de Abraão. Os filhos de Abraão, para eles não precisavam, porque eles eram já filhos de Abraão. Amém? E Jesus fala que Nicodemos, filho de Abraão, porque quando ele fala nascer de novo, poderia os gentios, está na Bíblia, que outras nações, o tal dos prosélitos, são as pessoas de outras nações que poderiam se converter ao judaísmo. E lá, quando uma pessoa de outras nações se voltasse para o judaísmo, era tipo nascer de novo. Era tipo nascer de novo. Agora, aquela pessoa rebelde lá, adorando um montão de deuses lá, de outras nações, estava aqui agora e se convertia ao judaísmo e agora ia fazer tudo que os judeus faziam, é como nascer de novo, se tornava uma criança. Tudo mudado, mas só nós sabemos que ninguém obedecia a lei, mas era isso que acontecia. Mas lá, quando acontecia isso, era necessário passar pelo batismo de água. Era uma lavagem no corpo físico. Passava como acontece hoje. Amém? E Jesus está conversando isso com Nicodemos, que ele entende muito bem. Quando fala nascer de novo, Jesus usou uma figura sensacional, que ele entendia. Amém? E só que Jesus, quando acrescenta quem nasce da carne, aí confunde Nicodemos, quando fala com quem nasce do Espírito. Quando acrescenta quem nasce do Espírito, já deixa Nicodemos confuso. Primeiro Nicodemos fala: como pode um homem velho voltar para o ventre? Ele sabe que isso é impossível. Então ele está falando de outro nascimento. Ele está falando de outro nascimento. Amém? Ele está falando de outro nascimento. Que Jesus fala na palavra que o reino de Deus é tomado à força. Tomado à força. Então, o que os judeus, como os judeus responderam a Jesus da necessidade disso? Nicodemos até aceita que, se estivesse falando dos prosélitos de outras nações, mas quando Jesus está se referindo a ele, pegou. Entendeu? As outras nações, os imundos, os gentios que são imundos, mas o senhor está falando eu? Entendeu? Entendeu? E a Bíblia já tinha coisas lá no passado para Nicodemos entender o que ele está falando. Quando vai para Ezequiel, a palavra do Senhor é Ezequiel. Nós estamos aprendendo, a Bíblia diz e de ensinar, né? Glória a Deus. Não dá para ensinar saltitando, rodopiando, não tem como ensinar assim, né? Não dá para ensinar, já passou pulando aqui, rodopiando. Não dá, as pessoas vão olhar para quem? Um palhaço dançante. Está repreendido em nome de Jesus. Ele falou para os apóstolos: ide e ensinai. Amém?
Ezequiel 36, para ver que isso aqui estava aqui, um mestre em Israel, tinha que já estar ligado com algo sobre-humano que estava para acontecer. Amém? Glórias a Jesus. No 36, tem algumas orientações para a gente. Olha o 23. E eu santificarei o meu grande nome, minha santidade, minha justiça, meu poder, minha glória. Amém? Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Isso aqui é o povo de Israel. E as nações saberão que eu sou o Senhor. Amém? Diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Amém? Eu vou ser santificado aos olhos das nações. Vão me conhecer. Amém? E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países. Ele fez isso já, ele já fez isso, tá, irmão? O povo de Israel que estava disperso, que estavam sem a nação, foragido, não tinha mais, ele trouxe os judeus todos de volta para lá. Ele já fez, amém? Ele já cumpriu essa promessa. E vos trarei para a vossa terra. Eu acho que foi em 1948 que eles foram estabelecidos de novo como nação. Deus já fez isso. Amém? Então, o que ele vai fazer? Espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Tu vê que a obra é completa, ele sempre fala todos, todas, tudo. Amém? E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então Nicodemos, como mestre de Israel, já havia ter um pouco de entendimento o que ele estava falando. Amém? E tem mais passagens que o mestre de Israel devia saber. Amém? Agora, em Ezequiel 37, ele já fala do vale de ossos secos. Que isso aqui que nós lemos em Ezequiel 36, tu vai para o vale de ossos secos, louvado seja Deus. No versículo 9 diz assim: e ele me disse, a visão do vale de ossos secos, no 37, e ele me disse, profetiza aos espíritos, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, está chamando quem? Amém? Está chamando o Espírito. Quem estava agindo em Jesus era o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito é Jesus. Amém? Vem dos quatro cantos, quatro ventos do Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Jesus estava falando disso para Nicodemos. Amém? Para que vivam. Jesus estava falando para o mestre em Israel, morto espiritualmente. Estava falando para um mestre em Israel, morto em delito e pecado, que não era só para os prosélitos, mas era para ele também. Amém, irmão? Porque ele diz que quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Não pode, a gente dá para entrar no reino de Deus sem carro, sem dinheiro, sem título, sem posições, mas não dá para entrar se não nascer de novo. É isso, é uma visão completamente contrária, e isso quem vai fazer? O vento sopra onde quer, Nicodemos, e ele está aqui para soprar em você também.
Ele está aqui para te dar vida, morto. Ele está aqui em qualquer lugar. Ele faz a obra, mas faz a obra no morto. Assopra, vale de ossos secos, é a comparação que Deus faz de nossas vidas, como nós estamos nascidos da carne. O Senhor Jesus falou lá em Gênesis, a palavra de Deus diz lá em Gênesis: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele é carne, ele é carnal, não contenderá para sempre, porque Jesus está falando que eu vou ficar sempre, vou ficar na mente dele, inquietando ele, falando que ele está errado, mostrando a ele o erro dele, mostrando para ele sair do mau caminho, para ele sair do pecado, para ele sair da injustiça, para mostrar quem eu sou. Eu vou ficar na mente dele, mas não vou ficar para sempre, porque ele é carnal, ele vai resistir. Tem uns que não vão querer, então ele vai parar, não sente mais. Tem uns já que eu não sou Deus, mas já tem um que não sente mais o Espírito Santo te chamando, tentando contender, falando, mostrando que está errado. Eu não vou ficar para sempre. Olha, por isso que a salvação é hoje. Então ele quer mostrar o caminho errado hoje, e quer ficar agora não contendendo, cuidando, protegendo, fortalecendo, edificando, fazendo a obra. E só tem um jeito, é necessário nascer de novo, e essa figura do novo nascimento é sensacional. Já foi falado aqui com poucas palavras, mas para começar, não tem nada no ser humano que agrade a Deus, nada, nada. Nicodemo se achava o tal, Naamã não quis. Nicodemo poderia entender porque que fez com Naamã também. Naamã cheio de lepra, e ele estava cheio de lepra. Aí vem a mensagem, ele quer cura. Veio o homem de Deus e falou: vai 7 vezes no Rio Jordão e tu vai ser purificado. Um local cheio de barro, cheio de sujeira, mas foi falado que tu vai ser limpo dessa lepra. Ficou indignado. Aí os homens falaram para ele: mestre, se falasse para tu fazer uma coisa absurda, tu ia sem problema nenhum. Só está falando para tu mergulhar 7 vezes. E disse que tu mergulhando ali, tu vai ser purificado. Aí ele foi. Aí aceitou o convite e deitou naquela água horrorosa e saiu limpinho. Foi só fazer o quê? Escutou a voz de Deus e obedeceu. Agora vem 7 homens, 10 homens leprosos para falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Pode ir. Aí foi Jesus, no poder do Espírito, falou: vai a mostrar o sacerdote, vai andando até o sacerdote. Jesus que falou lá, Jesus que falou aqui, vai lá no sacerdote, e a Bíblia diz que no caminho, um percebeu, a Bíblia diz que um percebeu que estava com a pele, com tudo, como criança, que tem que ser. A pele limpinha como criança. A Bíblia diz que esse voltou para glorificar a Deus em Cristo. Jesus fala: não foram 10? Aqueles não adiantou nada, só adianta quem fica aqui aos pés de Jesus. Só serve isso para quem fica aos pés de Jesus, adorando Ele, que se sentiu e viu que já estava limpo. A palavra faz isso, Jesus faz isso. O vento sopra onde quer, quem é nascido da carne é carne, na carne não tem como agradar a Deus. É necessário o homem carnal se tornar um homem espiritual. Não tem como o homem carnal sentir essa purificação, sentir essa presença, sentir o reino dos céus. Não é bom para quem não nasceu de novo. É um ambiente confuso, é um ambiente que palavras tortas, que não agradam, mas quem vai para as cartas, faz assim o Espírito Santo. Mas ele me livrou, ele fez
trabalhou na minha alma. Não tem como o homem dar vida para a sua alma por sua capacidade. Quem é nascido do Espírito, não tem como o homem se voltar para Deus, não tem como o homem querer a Deus por vontade própria, não tem como o homem se santificar por vontade própria, não tem como o homem gerar vida espiritual por vontade própria. É o agir de Deus. O apóstolo Paulo falou, não, essa capacidade não vem de nós, mas vem do Senhor. Quem nasce da carne é carnal, quem nasce do Espírito é Espírito. E meu Espírito não é por força nem violência, é só ir obedecendo, é só vai acontecendo o que eu quero. Obediência, vai sendo purificado na obediência à verdade. Mas não pode ser como Pedro, não pode ser como os outros no primeiro momento, que pregar para Cornélio, Senhor. Como é que eu vou comer essa carne toda que o Senhor está mandando suja? Eu nunca comi nada impuro, Senhor. Não diga que está impuro que eu santifiquei. A minha morte, o meu espírito é para Cornélio também. Cornélio, que você julga um miserável, que não pode herdar a salvação, o meu espírito mostrou. Pedro, o vento sopra onde quer, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é meu espírito. Pedro pregando, obedeceu, pregando, não terminou nem de falar. Aí Cornélio e a família, tudo batizado com o Espírito, e a alegria da salvação entrou naquela casa. Aí Pedro, dando testemunho, falou, quem sou eu? Quem sou eu? Não, irmão, mas ele não contenda para sempre, também está escrito. Esse amor dele que foi derramado, a Bíblia diz que esse amor é derramado em nossos corações. Quando derrama em nossos corações, ali aconteceu um novo nascimento. O novo nascimento, a Bíblia diz que ele me joga, sabe para onde ele me leva? Para regiões celestiais. Eu me tornei espiritual. O carnal sumiu. O carnal some. Agora ele busca e pensa nas coisas de cima, não mais na da terra. Esse novo nascimento não é leviano, não é superficial. Eu recebo a natureza de Deus. Eu começo a viver de acordo com a palavra dele. Agora o meu desejo agora é só agradar a ele, porque foi ele que fez essa obra. E Pedro se desarmou, e quando viu aquela manifestação, quem sou eu para impedir? Quem sou eu, então, em nome de Jesus? Quando a gente abre o coração, a ajuda chega. João Batista falou para todo mundo, olha só, eu batizo com água. Está vindo alguém que batiza com fogo, com Espírito. Jesus faz essa obra, mas tem que ser revelado ele. O Espírito Santo não age na vida daquele que não passar a amar Jesus. E dá para ter um novo nascimento? Dá. Só tem uma maneira de entrar no céu, deixando de ser carnal, que essa obra é do Espírito, e se tornando um homem espiritual. Só entra no céu santo. E a Bíblia é essa vida, a nova vida, que tu nasceu de novo, tu recebeu tudo novo. E a Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Essa nova vida vai ter que ser manifestada. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa nova vida é recebida pelo Filho, e ela é aplicada na terra com a obra do Espírito Santo agora na alma. Por isso que ele deixou esse Espírito com a gente para sempre, para fazer a vida ser manifestada em nós. Aquilo que eu não podia com a presença do Espírito, eu posso. O Espírito é Deus em mim. A maioria dos líderes diz que não dá para viver essa vida. Quando? Agora, não tem como. Jesus está falando para Nicodemos o seguinte, e Nicodemos não está entendendo. Jesus, Nicodemos, aquilo que você, os judeus, preste atenção nisso, aquilo que os judeus esperavam viver
na ressurreição lá em cima com Deus, que uns acreditavam na ressurreição. Então acreditava nessa ressurreição da nova vida, novo céu, nova terra. Eles acreditavam na ressurreição, essa nova vida. Jesus ensina a Nicodemos, eu estou te falando algo que pode ser desfrutado agora, Nicodemos. Eu não estou te falando que tu vai receber algo lá na ressurreição, quando estiver lá com Deus, não. Eu estou te falando algo que tu pode desfrutar agora. Entendeu? E a Bíblia comprova isso. Em Romanos 5, se alguém está em Cristo, as coisas velhas estão pensando que pode pegar um monte de lixo da velha vida e continuar vivendo. Não, a vida velha acabou. Amém? Porque o pecado que tinha antes acabou. Porque o novo homem está morto para o pecado, mas vivo para Deus, é o que diz a Bíblia. Então, nascer do Espírito é poder se comportar de acordo com o que a Bíblia diz. Quem nasce da carne é carnal, vai se inclinar para a carne. Mas quem nasce do Espírito, quem recebeu a nova vida, vai se inclinar para o Espírito que gerou essa nova vida. Mais claro do que isso? Isso tudo eu não tinha a menor chance de acontecer comigo. É ele indo lá para a cruz e quando os teus pecados estão para nascer do Espírito, eu tenho que escutar isso de Jesus. Os teus pecados para poder nascer de novo. Você não é mais culpado, teus pecados estão perdoados, você não é mais culpado. Agora tu é inocente e tem que viver essa inocência. Porque o Espírito Santo vem habitar para eu me manter inocente, inculpável, irrepreensível. A presença do Espírito é para isso. Sem o Espírito, jamais. E aqueles que dizem que não dá para viver isso é porque não tem a terceira pessoa da Trindade. Essa é a verdade da Bíblia. Qualquer ensinamento contrário é mentira. É mentira, eu não creio no Espiritismo. Eu não creio no Espiritismo. Que desde quando eu nasci, eu vou me aperfeiçoando, vem um espírito, vem outro espírito de alguém, vem outro espírito de alguém, vem outro espírito de alguém, e vai me aperfeiçoando. Jesus entra para falar, isso tudo é mentira. O meu espírito limpa na hora. Ó, se eu acreditar que não dá para viver essa palavra desse jeito, sou praticamente um espírita. Não, eu creio que o Espírito Santo entra e gera uma nova criatura. Amém, irmão? E é isso que ele faz. No 5,17, diz assim, ó, Romanos, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por causa do pecado, o que reina? A morte, é isso? É isso? A morte reina por causa do pecado, a morte espiritual. A morte espiritual reina por causa do pecado. Alguém que não faz a vontade do Espírito está morto espiritualmente. E está morto espiritualmente por causa do que ainda permanece. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então ele resolve esse problema. Amém? Porque pela ofensa de um só a morte reinou por muito mais os que recebem a abundância da graça. Amém? A nova criatura recebe isso. A abundância da graça e do dom da justiça reinarão por um só, Jesus Cristo, para uma vida muito melhor. E tem que ser revelada no nosso agir. O que aconteceu nesta manhã? Quem estava precisando de ajuda, eu quero contemplar que recebeu.
E pelo fruto, eu vou ver se tornou mais o espiritual ou se a carne se apresenta. Amém? Eu estou aqui nesse sábado porque eu quero isso mais para a minha vida e quero mais para a vida de vocês e quero mais para aqueles que vão escutar essa mensagem. Porque a Bíblia diz para mim e para todos: deixai todo o engano, deixai bem embaraço, só tem uma essas misérias, conhecendo a verdade. E quando ela chega, ela diz que faz assim, ó, vou me apresentar. E nessa manhã, a verdade falou assim, ó, vou me apresentar. Aí eu faço uma pergunta a ela. Verdade, o que o senhor faz? Eu liberto. Jesus, o que o senhor faz? Eu liberto. Espírito, a palavra diz que o Senhor, em João 2, 6, na segunda epístola, diz que a Bíblia diz assim, o Espírito é a verdade. A Bíblia diz que o Espírito também é a verdade. O que o Senhor faz, Espírito? É a verdade. Para livrar da mentira, do engano. Amém? E com isso a gente vai sendo limpo. Então o Senhor nos ajudou nessa manhã. Amém? E eu tenho que tomar posse da ajuda. E não revelar. Eu não posso revelar agora, hoje, que eu não recebi a ajuda dele. Eu recebi, pô. Eu posso receber o salário e continuar com fome lá em casa, não ia fazer compra, se eu sei onde tem comida para comprar. Eu sabia onde tinha comida para comer, vim aqui. Amém? É em nome de Jesus. E muitos vão escutar a comida verdadeira, o alimento verdadeiro. Amém? Que seja revelado em nome de Jesus. Eu escutei pessoas pedindo ajuda nessa manhã. Ele ajudou. Ponto. Amém? Vamos só desfrutar desse privilégio, dessa ajuda em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.